Mas qual é a correlação da construção do novo templo com o arrebatamento, com o fim dos tempos, com a vinda de Jesus? Então vamos lá. É porque assim, o senhor Sim. fala sobre a construção do templo Sim, e tem o muita gente templo- assim boiando. O templo, eu só vou ler um texto lá, 2 Tessalonicenses 2,4, né? Que o apóstolo Paulo foi muito claro, ó. 2 Tessalonicenses 2,4. Gostei da Bíblia. Olha o que diz aqui, ó. Aqui é a primeira. As letras gigantes, né? E colorida. Quando Deus fala, quando Olha Jesus lá. fala, é colorida. Olha lá, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, o templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Para quem está sendo erguido o templo? Para o falso Messias. E para o falso Messias entrar, a igreja vai ser Arrebatada. arrebatada. Na visão E- pré-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista. E na visão pós-tribulacionista, o que tem a ver a construção do templo? Então, aí entra nesse contexto, né? Porque os pós-tribulacionistas, alguns não acreditam que haverá, nesses 3 anos e meio, a abertura de juízo de Deus sobre a terra. Alguns acreditam, né? Mas veja que o primeiro juízo de Deus sobre a terra é a abertura do selo, Apocalipse 6, 1 e 2. E quem que aparece ali? O cavaleiro do cavalo branco. Novamente, tem um arco na mão e não tem uma flecha. Saiu vencendo e para vencer. Não é vencedor. Ele saiu vencendo e para vencer. Ele não é vencedor, né? Ele é o anticristo. E porque está montado no cavalo branco, ele vai trazer uma falsa paz sobre a terra. Então, a gente está caminhando para uma ordem caótica para gerar-se Entendi. uma paz. Então veja bem, para o anticristo entrar e trazer essa falsa paz, é aquilo que eu defendo. Eu não consigo ver o anticristo governando na terra com a igreja aqui. A igreja tem mais poder do que o inferno inteiro reunido. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E existe um exemplo muito simples que eu quero dar. O que Trump mandou fazer com todas as embaixadas no Oriente Médio, as suas autoridades, os seus representantes? Agora, nesse momento de conflito. Veja, a Embaixada de Jerusalém está fechada até sexta-feira. E todos os diplomatas americanos estão escondidos ou voltaram para os Estados Unidos. A primeira coisa que um reino faz, que um governo faz com seus ministros em área de guerra é protegê-los. Nós somos o quê? Embaixadores. Do reino dos céus. A ira de Deus vai chegar. O que Deus vai fazer com os seus ministros? Nos recolher. Vai nos proteger. É um exemplo, você está entendendo? Interessante. E para o anticristo se manifestar na terra, não tem como os representantes do reino estar aqui. Nós vamos ser guardados. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tribulação. Não é da grande tribulação, é da tribulação, que é a abertura dos selos, que virá sobre todo mundo. Agora eu entendi, interessante, porque eu sempre ouço falar sobre a construção deste terceiro templo e etc. Mas você me perguntava qual é o propósito. Então o propósito Messias, é para receber sim, o falso Messias. Sim, Daniel 9, 27, você vai ver Daniel. Deixa eu guardar aqui essa. Daniel, ele fala que o anticristo fará alianças comigo por uma semana. E ele fala aqui, ó, claramente, que o anticristo vai profanar o templo. Olha aqui, ó. Ele firmará alianças com muitos por uma semana, 7 anos, que é a semana, para se cumprir a 70ª semana, né? São 70 semanas determinadas sobre Israel, sobre o teu povo e sobre Jerusalém. Versículo 24. Então, veja bem, quando Jesus morreu, para resumir, se cumpriu 483 anos proféticos. Certo? Certo. O adventismo, os mormons e os testemunhos de Jeová dizem que as 70 semanas se cumpriu na morte de Estevão. Mas na morte de Estevão não surgiu o príncipe que está aqui. Então, na teologia, principalmente a dispensacionalismo clássico, e até nas escolas de interpretação pós e mid, acredita-se que a abertura, a morte de Jesus, o rasgado véu, abriu, a gente chama na teologia de hiato, se abriu um buraco. Então, o cronômetro parou na morte do ungido, que está aqui. Quer ver, ó? Pode ler, para o povo não ficar perdido. Ó. Leia aí. Ó, e depois das 62 semanas será morto o Messias, que é a morte de Jesus. Mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que adivinha o anticristo destruirá a cidade.
E o santuário, o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerras que estão determinadas sobre as assolações. Então, veja bem, aqui na morte do ungido, do Messias, surge o príncipe. Veja que é após a morte de Cristo que vem o anticristo. Então, Jesus estabelece um reino, a igreja se espalha sobre a terra, nós representamos o reino de Deus na terra. Jesus leva a igreja. Mas veja que o santuário está ligado ao príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir, ele destruirá, olha só, a cidade, Jerusalém, o santuário e o seu fim será numa inundação e até o fim haverá guerras que estão determinadas sobre as assolações. Agora, verso 27, que fala sobre a profanação do templo. Olha lá, ele firmará aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. 1.260 dias de tribulação, 1.200, na minha visão, 90 dias de grande tribulação. Olha lá, e na metade da semana, 1.260 dias, fará cessar o sacrifício. E o que significa isso? Que na metade da grande tribulação, o templo estará estabelecido e estará havendo sacrifícios como no Antigo Testamento. E na metade, está aqui, ó. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ablações, e quando ele quebrar o templo, quando ele profanar, aqui é a profanação do templo, na metade da tribulação. Aí, olha lá, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está estabelecido e determinado se derramará sobre o assolador. Então, quer dizer, na metade da tribulação ele vai profanar o templo. Nos 3 anos e meio de paz. Nos 3 anos e meio de paz. Vai voltar o sacrifício, vai voltar tudo. E aí ele se rebela na metade da tribulação e surge a assolação, que daí vem uma guerra extremamente sangrenta contra... E se cumpre o verso 26. A cidade é destruída e o santuário será profanado. É nesse contexto aí que todas as nações vão se voltar contra Israel? Aí sim haverá essa nova G mundial? Aí nós temos o Armagedon. Aí será o Armagedon. Aí, o final da tribulação. Porque... PPOP! Eu tô mostrando... Porque tem a Gog e Magog e tem a... Sim. Vamos lá. Gog e Magog, Armagedon e Megido. Me ajuda aí. Vamos lá. O Megido e o Armagedon seria a mesma coisa. A mesma coisa. Olha que viagem. Então. Gog e Magog, porque é o Vale do Megido, né? Que é onde vai acontecer a Batalha do Armagedon. Então, o que acontece? Gog e Magog, isso é a minha visão, tá? Que seria, aí sim, seria a Rússia, a China, os países do Mar Báltico ali, que se levantaria contra Israel. E a minha visão é, o anticristo surge, a Bíblia diz em Daniel capítulo 7, versículo 7 e 8, que Daniel viu uma besta que tinha 10 chifres. E entre os chifres surgiu a ponta pequena. Quer dizer, os 10 chifres são 10 plataformas de governo que darão poder à ponta pequena, que é o anticristo. A ponta pequena tinha olhos como olhos de gente e uma boca que fala grandiosamente. Então seria 10 plataformas de governo mundial que daria poder. Só que a Bíblia diz ali que 3 pontas caem após o anticristo se manifestar. Então imagine que o cavaleiro do cavalo branco surge e 3 impérios quebram o pacto com ele, que é por um curto período de tempo. É 1 Tessalonicenses 5,3. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, saber que virá repentina destruição. Então, quando esses 3 impérios caem, na minha visão, surge a guerra de Gog e Magog, que pode começar no início da tribulação. Porque o segundo juízo de Deus na terra, Apocalipse 6, verso 3 e 4, é o cavaleiro vermelho, é guerra. E ele vai tirar a paz da terra. A igreja verá essa guerra? A igreja, por quê? O primeiro juízo é o anticristo, o cavaleiro branco, uma falsa paz. Quebra-se esse poderio, surge uma guerra. Então, essa nova... E você vê, e o anticristo vai estar em Israel, e Israel vai vencer a guerra, que seria Gog e Magog. Então a igreja não vai estar aqui para acompanhar uma nova G mundial, na sua visão? Eu não acredito. E diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, eu creio. Você quer participar, viu? Bom, se for para defender Israel... Só que veja a importância de tudo isso
Olha aqui, que a gente foi profundo agora. Agora não. Ai, só arrebentou. Acho que nunca... Tem um monte de gente falando, não tô entendendo, não tô entendendo. Assista do início. Assista depois. Manda o superchat. E aí, é muito importante entender que a batalha... Veja bem, o anticristo ele vai quebrar a aliança com Israel, com o templo, e automaticamente ele mexendo no culto, no ritualismo, ele mexe com a nação inteira. E aí ele se rebela contra Israel. E ele vai usar as nações. E aí nós chegamos na Batalha do Armagedon. E veja, que a Bíblia deixa muito claro que a Batalha do Armagedon é a última batalha. Que é o governo humano unido e armado até o dente para exterminar todos os judeus à face da terra. E é nesse momento que há a conversão de Israel. É quando todas as nações se voltam contra Israel. Agora, existe um detalhe que muita gente não percebe, que quem vai unir as nações... Mas peraí, pastor, vai acontecer isso de todas as nações se voltar contra Israel? Contra Israel. No Armagedon. Aí já é a harpa cristã. Vamos lá. Apocalipse. Olha só. Mas por que todas as nações vão se voltar contra Israel, pastor? Tem um motivo? Eu vou mostrar aqui, ó, por dentro da Bíblia. Vamos lá. Olha só. Apocalipse 16, versículo 13. A seguir. E da boca do... Isso aqui é a trindade satânica. Ela se manifesta após o arrebatamento. Olha lá. E da boca do dragão, o diabo, da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A rãs. E o que eles vão fazer? Porque são espíritos e demônios que fazem milagres e vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus diz aqui, ó, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Verso 16, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Quem é que vai trazer os reis da terra para a batalha? Os demônios. É por isso que eles virão. Essa é a resposta. Você está aqui, ó. São então, espíritos e demônios que fazem milagres e vão em encontro aos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha. Então as nações serão influenciadas por demônios a atacar Israel. Para trazer contra Israel.